Olá, abençoado. Estamos aqui para mais uma gravação. Nosso estudo, Igreja Bíblica, a fundada por Cristo, a original, a verdadeira, restaurando aquilo que foi perdido na história. Então nós vamos em 1 Coríntios 2,16. Paramos aqui. Vamos dar continuidade. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Yahshua, o Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque, se a conhecessem, nunca crucificaria o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus tem que estar em nós. O Espírito de Deus tem que estar na igreja. Pois só assim nós saberemos as coisas de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As religiões estão cobrando tempo e dinheiro. Olha aí, de novo, o Espírito que provém de Deus, para que pudesse conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Deus nos dá gratuitamente o Espírito, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Só quem vai ter a mente de Cristo são os cristãos que entenderam, foram-lhes revelado o Evangelho da graça de graça. Paulo foi uma carta viva nas mãos de Cristo para iniciar a divulgação do Evangelho da graça de graça. Paulo não aprendeu de homens e nem de livros, mas do Espírito Santo que o revelou toda a verdade deste lindo Evangelho da graça. De graça. Hoje, além do Espírito Santo, temos também a Bíblia como fonte de conhecimento do Evangelho da graça nos deixado por Cristo através do humano Paulo e outros cristãos daquela época. Louva a Deus por cada cristão do início da Igreja de Cristo, pois através de suas vidas
pôde chegar até nós esta linda revelação espiritual deixada por Deus aos seus escolhidos, que entenderão quão fantástico é este ensino maravilhoso e amor de Deus para com a humanidade. Quem entender este mistério será bem-aventurado. Busquemos ter a mente de Cristo para que não estejamos enganados por homens ímpios, arreligiosos e religiosos. Erram por não se renderem a Cristo e não acreditarem realmente que existe um Deus acima de tudo e todos, Criador da terra e tudo que nela há, e termos uma vida plena e feliz em Cristo. Coisa linda! Aprendemos do Espírito e de manos que divulgam o Evangelho da graça de graça, que acabam startando os outros, os escolhidos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 a 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha quem é o templo de Deus aí, gente. Essa é a igreja. A igreja é o templo, não o templo que é a igreja. Ah, papai, se alguém destruir o templo de Deus, que é a igreja, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, que é a igreja, pessoas, é santo. O sistema religioso, se pudesse, tiraria esta passagem da Bíblia, já que fica claramente o ensino que pessoas são o templo de Deus, e não paredes de tijolos, madeira, ferro, etc. Instituições religiosas, católicas, evangélicas e outras não são igrejas, são instituições religiosas. Instituições religiosas nunca foram casa de Deus no Evangelho da graça de graça. Hoje adoramos o Pai eterno, Criador, em espírito e em verdade. Somos moradas do Altíssimo, coisa linda, hein? E cada templo onde habita o Espírito Santo faz parte da universal Igreja de Cristo. Templos religiosos nunca foram igreja. E não existem igreja. Não existem igrejas. Não existem igrejas. Existe uma só igreja, a do cabeça, Cristo, e todos os discípulos cristãos, irmãos e membros desta única igreja universal. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, em qualquer lugar do mundo, somente ali estará a igreja de Cristo, a igreja dele. E esta igreja só estará dentro de templos religiosos e sinagogas só se for para evangelizar os aprisionados que ali estarão. Já foi um aprisionado. Assim como Cristo e seus discípulos faziam com o templo religioso e suas sinagogas judaicas. A igreja de Cristo, que são pessoas que são os verdadeiros templos de Deus, elas podem até estar ainda dentro das instituições religiosas, como aconteceu comigo e com vários irmãos. Porém, após ela ler muito a Bíblia e ter uma revelação do Espírito Santo, do Evangelho da graça, de graça, e conhecer irmãos que divulgam esse lindo Evangelho, ela vai startar, Deus vai falar com ela, e ela vai sair das instituições religiosas e vai ser igreja, aí vai entrar para a igreja de Cristo, vai sair da instituição religiosa e vai entrar para a igreja de Cristo. Uma vez entrando para a igreja de Cristo, ela vai denunciar as instituições religiosas. Ela não vai mais fazer parte de instituições religiosas, ela vai combater essas instituições religiosas de que vieram para confundir as pessoas e escravizá-las, tomando tempo e dinheiro das pessoas. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo
19 ao 20. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, eles apanham os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. A sabedoria do mundo sem a sabedoria divina, para nortear o que fazer com a sabedoria do mundo, é loucura diante de Deus. Devemos buscar a sabedoria espiritual que fala o Evangelho da Graça de Graça para então adquirirmos outras sabedorias em diversas áreas. Tem sabedorias humanas que vêm do homem, que não devemos nem perder tempo em adquiri-las. Já algumas outras, desde que passe pelo crivo do Evangelho da Graça de Graça, podemos estudá-las e pôr em prática dentro da vontade do Pai Eterno Criador para seus propósitos que tem para nossas vidas e para a vida do próximo. Sabedoria humana tem que passar pela sabedoria de Deus, no Evangelho da Graça de Deus. Tem que ser filtrada. Tem que ser para adicionar a sabedoria espiritual. Não para concorrer. Primeira Coríntios, capítulo 4, versículo 1 ao 2 e 16 a 17. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel e admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Olha aí, Paulo, o único ser humano na face da terra que tem essa autoridade para falar isso. Primeiro exemplo, Cristo deu a Paulo essa revelação. O primeiro ser humano a ter revelação do Evangelho da Graça foi Paulo, e foi ele que espalhou e chegou até hoje. Mas, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Paulo foi o escolhido para ser o pioneiro, coisa linda, ó, na divulgação do Evangelho da Graça de Graça a todos quantos pôde divulgar. Que privilégio. E por causa de Paulo, até hoje, quantos cristãos conheceram esse Evangelho da Graça de Graça? Muitos. Muitos mesmo. Do ano 33 depois de Cristo até 300, principalmente, muitos. Do ano 300, quando foi a fundação por homens da instituição religiosa católica, para cá, junto com a evangélica, aí bagunçou o negócio todo, a Igreja de Cristo começou a crescer mais lentamente. Porque ela crescia longe desses lugares e eram fracas e poucas pessoas, né? Não tinha muita união. E as religiões acabaram arrebanhando muitas pessoas, enganando, né? Arrebanhando, enganando, dizendo que Cristo estava ali dentro. Cristo deu a Paulo esta importante missão que foi cumprida com excelência e exemplo, por isso as pessoas gostariam de ouvir seus ensinos vindo de Cristo. E foi construindo uma corrente do bem que divulgavam este evangelho a todas as pessoas próximas a ele e aos seus despenseiros e cooperadores de Deus. Todo divulgador do evangelho da graça, de graça, primeiro deve ter internalizado este novo estilo de vida para então poder repassar adiante o que lhe foi ensinado, devendo ser pessoas espirituais, simples e desapegadas a bens materiais, ainda que sejam ricas ou milionárias, como foi José de Arimateia, um dos poucos cristãos que tinham situação financeira confortável na época, justa. As pessoas têm que ser justas, amorosas, assertivas, idôneas, santas e fiéis a Deus. Cada igreja, na verdade, cada cidade onde se encontrava pessoas com o coração aberto para receberem o Evangelho da graça de graça, os cooperadores de Deus ensinavam este Evangelho libertador, original e vindo de Cristo. Assim, a igreja, um grupo de pessoas que queriam ter a mente de Cristo e repassar adiante os seus ensinos, ia crescendo em graça e conhecimento em várias cidades e lugares,
em que se era ensinado este evangelho maravilhoso. Então, meus amados, isso é muito lindo. Paulo foi o primeiro. Devemos ser imitadores de Paulo, como ele diz, como ele foi de Cristo. Porque ele teve toda a revelação no Evangelho da Graça e da Graça e foi registrado nas Escrituras, para que nós hoje não fôssemos enganados por ninguém. Veja bem o que está dizendo aí. Devemos ser pessoas. Todo divulgador do Evangelho deve ter internalizado este novo estilo de vida para então poder repassar. Então, o cristão teve essa revelação, né? Tem que internalizar na vida dele. Tem que viver 24 horas o Evangelho da Graça e da Graça. Tem que ser uma pessoa espiritual, gostar de ler a Bíblia, gostar de estudar a Palavra de Deus, gostar de estudar, meditar nos ensinos, ouvir outros irmãos que já entenderam também o Evangelho da Graça e da Graça, se unir a essas pessoas, entendeu? Serem pessoas simples, desapegadas de bens materiais. Isso aí é uma coisa muito importante, fácil de ver hoje em dia, que os líderes religiosos não são desapegados a bens materiais. Ainda que seja rico. Foram poucos os cristãos ricos, tá? Na época de Cristo. Muito poucos. Que eu saiba, acho que só José Arimateia e mais um outro lá, Mateus, que foi citado. Zaqueu, né? Porém, se o cristão é rico, ele não vive como rico. Ele vive, o cristão que é rico, a riqueza dele é para investir no reino de Deus, na evangelização, projetos sociais, investimentos em projetos sociais, e não para ter uma vida nababesca. Ele deve viver como classe média no máximo e abençoar a vida de todas as pessoas possível que ele puder. Então não cabe um cristão do Evangelho da Graça ter um patrimônio acima de R$1 milhão. R$1 milhão é o topo do topo para o cristão ter. Se ele for muito rico, para ganhar 100 mil por mês, 200 mil por mês, 50 mil por mês, o patrimônio dele chega a R$1 milhão, ele trava. Ele tem uma casa, um automóvel razoável, e o dinheiro dele é para a família dele. Primeiro, dá um conforto para a família dele. E o resto é para investir em evangelização e projetos sociais, para ajudar pessoas. É isso aí, meu amado. Até o próximo vídeo, então, querendo Deus.